Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O nosso melhor e maior videocast sobre política da TV brasileira e também da internet, que a gente é enjoado pra caramba. Hoje, trazendo uma pessoa que fez muito sucesso no programa do ano passado e vai poder nos atualizar sobre tudo que rolou de novembro, se não me engano, de 2022 até agora, agosto de 23, onde o cenário da política goiana está pegando fogo. Mas antes de chamá-la aqui para falar com vocês, quero deixar o recado. QR Code na tela, pega o smartphone, vai lá para o nosso canal no YouTube e se inscreva lá. Toda semana tem um programinha aqui bacana na PUC TV, mas tem um conteúdo exclusivo só para quem está no nosso canal no YouTube e no Spotify. Então já vai aproveitando aí enquanto a conversa desenrola aqui, que vai ter conteúdo exclusivo lá no canal no YouTube e sempre que ela vem, o conteúdo exclusivo é muito bom. Bom, ela é presidente metropolitana do PSDB, há controvérsia de muita gente, inclusive, bastante polêmica, tem conseguido um espaço em nível nacional desde 22, quando se envolveu diretamente na campanha do presidente Lula, e atualmente ela está articulando uma frente de mulheres parlamentares contra a violência de gênero. Minha convidada de hoje, né, nesse primeiro revival aqui do programa é Ava Santiago, nossa vereadora e presidenta do PSDB metropolitano. Seja muito bem-vinda de volta, vereadora. Que bom estar aqui de novo e que responsabilidade gigantesca saber que eu sou a primeira convidada a voltar. Mas você tem razão quando diz que em um ano muita coisa aconteceu e você não está requentando uma entrevistada, você está trazendo fatos novos para colocar fogo nessa conversa. Não, exatamente. Vamos começar por aí, porque na sua primeira vinda, aqui a gente estava em pós-eleição nacional, aquele momento polêmico e tudo mais. E de lá para cá aconteceu coisa pra caramba em Goiânia. E para variar, a vereadora Ava Santiago esteve envolvida nas principais polêmicas dentro da Câmara Municipal e se colocando enquanto oposição ao prefeito Rogério Cruz. Teve a CEI da Comurg, só para atualizar vocês, viu? Teve a CEI da Comurg, que parece que não virou nada, e eu quero justamente começar por ela, porque a época que a gente conversou não estava acontecendo a CEI, ela entrou, já veio gente aqui, veio vereadores aqui comentando da CEI, que ia fazer, que ia acontecer, e parece que deu em pizza. O que você me conta dessa CEI da Comurg, Ava? A apresentação do relatório final para o plenário da casa vai ser agora, amanhã, dia 31. Então, realmente, a gente está no momento certo para falar sobre isso. A CEI da Comurg, eu não fui membro da CEI, embora eu tenha contribuído com ela mais do que boa parte dos membros, porque eu, além de ter acompanhado praticamente todas as reuniões, parte das denúncias, das principais denúncias apresentadas e discutidas e investigadas pela CEI foram feitas pelo meu mandato enquanto parlamentar. Afinal de contas, eu não preciso ser membro da CEI para dar as minhas contribuições. E eu acompanhei as oitivas, tive acesso à documentação, então eu esperava um relatório mais robusto, confesso. A gente teve mais de uma dezena de pessoas ouvidas, irregularidades flagradas que são escandalosas. Teve um episódio até engraçado, assim, cômico, engraçado é demais, mas cômico, que foi quando o presidente da CEI, o vereador Ronilson, me convidou como membro da mesa diretora que sou para acompanhá-lo em uma oitiva presencial na Comurg, porque nós ouvimos do entrevistado anterior, do interrogado na CEI, o diretor de finanças da Comurg, que o material estava comprado. Para quem está nos ouvindo entender, que material é esse? Veja bem, a CEI começou com a denúncia de que a prefeitura havia feito pagamento antecipado para a Comurg realizar as obras da prefeitura. Embora a Comurg seja uma empresa de capital misto, a prefeitura tem 97% desse capital. Então, ela é a sócia majoritária máxima, assim. Porém, como ela não é detentora de 100% do capital, ela contrata a Comurg para fazer serviços para a cidade. É um formato
questionável, mas é o formato que tem hoje. Então, a prefeitura contrata a empresa para prestar serviço, mesmo a prefeitura sendo praticamente dona, aliás, sendo dona mesmo de 97%. E aí, dentro desse formato de negócio e de gestão, a prefeitura não pode pagar antecipado a Comurg. A Comurg tem que prestar o serviço para depois receber. E o pagamento antecipado foi de emendas impositivas. Então, você acrescenta um outro elemento polêmico nesse caldeirão, que é a emenda impositiva, que é do vereador, ela foi destinada para as secretarias, e as secretarias pagaram a Comurg antes da obra ser entregue. E boa parte das obras pagas não foi entregue. Então, a SEI começou por isso. E aí, quando perguntaram para o presidente da Comurg, que foi a primeira oitiva, que o presidente Alisson, para onde o dinheiro tinha ido, o Alisson disse... basicamente assim, estou resumindo aqui, uma oitiva de mais de 4 horas. O Alisson alegou em vários momentos que na hora que o dinheiro caía, ele virava folha de pagamento, acerto com IMAS, acerto com Goiânia Prev. E aí depois a gente descobriu que a Comurg estava devendo IMAS e devendo Goiânia Prev. Então não tinha como ter sido acerto. E aí depois foi o diretor de finanças da Comurg para dizer que o dinheiro, na verdade, já tinha virado... As obras não tinham sido entregues, mas todo o material já tinha sido adquirido. Então, o presidente da Comurg, o presidente da SEI me chamou para ir lá. E aí, nós fizemos uma batida. Foi até um pouco constrangedor, as cenas um pouco pitorescas, parecendo aqueles programas sensacionalistas. Filma aqui, filma ali, não sei o quê. Muçulmano, então, no negócio? Exatamente. E eu lá, lindíssima, com vestido verde no meio disso. E aí, a gente obteve imagens que, de fato, o material não estava lá. Foi muito constrangedor, porque mandou buscar e vai pegar uma chave, e essa chave não tá aqui, e o diretor do depósito não tá aqui. Aí quando a chave aparece e acha, tem 4 latas de tinta. Assim, muito constrangedor. Foi constrangedor para mim como parlamentar estar em uma empreitada como essa, mas foi mais ainda identificar aquilo. E naquele momento, uma assessora jurídica da presidência da Comurg chegou a dizer que nós não tínhamos o direito de estar ali dentro. Uai! Porque, veja bem, ela queria nos impedir de fazer a oitiva porque não tinha sido aprovado um requerimento de inspeção na SEI. Só que nós somos vereadores, independente da SEI, a gente pode entrar em qualquer órgão público e fazer uma fiscalização. Então, a tentativa da advogada de nos tirar dali apontou para aquilo que nós já suspeitávamos, o material não está ali. Então, eu estou lembrando de alguns episódios que foram meses de SEI se arrastando para dizer que esses episódios são contraditórios com o produto do relatório. Hoje, eu aponto 3 falhas cruciais nesse relatório. Ele não cita o prefeito. Aliás, eu quero apontar 4 falhas. Ele não cita o prefeito, embora ele diga que existem irregularidades constatadas, averiguadas e tudo mais. Ele diz que a gente vai ter que o presidente da Comurg e os outros apontados ali como partícipes dessas irregularidades terão que assinar um TAC. Com quem? Porque a Câmara não tem prerrogativa de TAC. TAC é termo de ajuste de conduta, para quem não sabe. Quem tem prerrogativa de TAC é o Ministério Público. E a gente não tem poder de obrigar o Ministério Público a fazer um TAC que o relatório determina. Então, não tem base, não tem nenhuma base regimental para que a Câmara determine um TAC. Segundo ponto, não cita o prefeito. Então, quem vai fiscalizar o cumprimento desse TAC? O prefeito que nomeou todas as pessoas que vão ter que assinar o TAC. Então, por que ele não vai ter que assinar também? De se responsabilizar, de exonerar aquelas pessoas que não cumprirem o TAC, por exemplo? Nada disso é apontado no relatório. O relatório determina que a Comurg tenha que fazer um portal da transparência. Primeiro, já era obrigação. Tem lei federal para isso. Segundo, a Comurg paga 20 milhões de reais para uma empresa fazer a gestão do portal da transparência. E agora, em outubro, e essa foi a denúncia que meu mandato apresentou, que foi responsável por um dos momentos mais quentes da SEI, porque a empresa que atende a Comurg é do Rubens Filetti, que é o presidente da CIEG, que tem outros contratos e interesses no passo. Então, eu já acho que isso, por si só, aponta fragilidade no processo. Esse contrato foi aditivado por 36 meses. Então, quando o relatório da SEI diz que a Comurg tem que ter um portal da transparência, o que ele está dizendo? Que esse contrato não está valendo? Que o dinheiro vai ter que ser devolvido, porque desses 20 milhões de reais, 11 milhões já foi pago? Que vai haver um distrato desse contrato e uma nova empresa vai ser chamada? Nada disso está apontado nos levantamentos do relatório. E, por fim, que determina que a Comurg faça uma terceirização
dos caminhões da coleta seletiva de lixo. Aliás, da coleta de lixo geral, não só a seletiva. Eu perguntei isso para o relator. Qual é a forma que o senhor está recomendando? O senhor está recomendando por adesão de ata? O senhor está recomendando por dispensa de licitação? O senhor está recomendando por pregão eletrônico? Então, são fragilidades. Eu não posso afirmar que deu em pizza, porque o relatório ainda não foi apresentado oficialmente ao plenário, mas eu digo que, com certeza, o relatório é insuficiente diante daquilo que foi averiguado durante a CEI. Não, já deu para perceber que a melhor coisa do mundo é prestar serviço para a Comurg. Então, que você recebe, não precisa entregar. Se o dinheiro sumiu, paciência. E na hora de depois de tentar fazer uma volta desse recurso, ninguém sabe, ninguém viu, Brasil. Basicamente isso. Fabuloso então, prestar serviço para não, esse pessoal. E assim, tem uma coisa que o relatório não aponta e que eu vou ter que falar na tribuna amanhã, e estou falando aqui em primeira mão, é sobre os supersalários. Porque quando nós demos a batida policial, risos, né? Porque não foi policial, foi batida parlamentar, lá na Comurg, eu pessoalmente fui lá na diretoria de TI e falei assim, por que quando a gente entra no portal da transparência da Comurg e tem o salário do Alisson, que é o diretor financeiro, tem o salário do diretor de obras, que é o Adriano. Aliás, o Alisson é o presidente, o Adriano é o diretor financeiro, e o diretor de obras, que é o Ricardo. Porque quando a gente entra aqui na folha de pagamento deles, por exemplo, tá lá, gente, o Alisson ganha 20 mil reais. Ele ganha mais que os secretários do Paço. E aí tá assim, rendimentos, 6 mil reais. O resto tá outros proventos. E não tem detalhado quais são esses outros proventos. No do Adriano, 27 mil reais. Ele ganha mais que o presidente. Nossa. Não tem detalhado quais são os outros proventos. Aí eu pedi, abre aí pra mim que eu quero ver. Ele não queria abrir, eu falei, não, você vai abrir. Aí ele abriu pra mim no sistema interno que existe, ou seja, eles têm os dados, mas eles não colocam esses dados públicos porque eles não querem colocar. Uhum. Falei, abre aí. Os outros proventos são participação nos conselhos da própria Comurg. Ele ganha jeton para participar nos conselhos da própria Comurg. Aí tem auxílio lanche, cara, tem auxílio mobilidade. Quando você coloca isso versus a situação do trabalhador da Comurg, é revoltante. Sim. E o relatório o não recomenda. Tem uma condição de trabalho péssima. Exatamente. Precarizada. E o relatório não recomenda, por exemplo, que tenha que falar sobre limitar os supersalários e explicar de onde vem esses supersalários. Então, tudo isso eu vou apontar na tribuna amanhã. E como vocês já sabem, quem acompanha meu trabalho sabe, aquilo que eu não consigo na Câmara, eu vou aos tribunais. Eu questionei o prefeito na prestação de contas dele esse ano, porque durante a CEI da Comurg, o pau torando, com perdão da expressão, e a prefeitura com uma licitação de 600 milhões de reais para varreção mecanizada e gestão do aterro sanitário. Ou seja, já gasta tudo isso com a Comurg e queria gastar 600 milhões de reais, que é 8 vezes mais do que o serviço vale. Por exemplo, esse mesmo serviço em Palmas, ele custa 8 vezes menos do que a prefeitura estava se propondo a oferecer aqui em Goiânia. E eu questionei a licitação na prestação de contas e ouvi do prefeito, ouvi do Denis. Denis, secretário de Finanças, não, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Perdão, Denis, secretário de Infraestrutura e na época de administração, ele acumulava as duas secretarias. É isso mesmo? O prefeito chegou a me dizer, a senhora, como boa dona de casa, deveria ter entendido melhor essa conta. Eu fiquei bem grilada. Eu falei, não, talvez eu não tenha entendido. Vamos ver o que o TCM entende. Recorri no TCM, o TCM, depois de 5 dias da minha denúncia, mandou suspender essa licitação. Está suspensa até agora. Então, tudo aquilo que eu disser na tribuna, que eventualmente eu não encontre eco entre os meus pares, infelizmente, eu não sou de judicializar a política. Mas quando não há alternativa, os tribunais são o recurso ao qual eu recorro para fazer valer o direito do goianiense. Não, excelente eu perceber que, de fato, ela não brinca, né? Ela vai para cima mesmo, tanto na tribuna quanto através das vias jurídicas dos processos, que são, obviamente, de interesse de todos nós, munícipes aqui de Goiânia. E eu falei munícipes agora só porque eu acho que o Rafael gosta muito dessa palavra. Gente, rápido intervalo aqui na PUC TV. No YouTube é VaptVupt. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Que dessa semana, entrevistando a vereadora e presidenta metropolitana do PSDB, Ava Santiago, a mulher braba daquela Câmara Municipal. Bom, eu vou esperar as cenas do próximo capítulo, porque eu quero ver o que de fato vai eclodir desta CEI. Mas outro ponto que eu quero abordar contigo, Ava, é
a sua relação com Brasília tem se intensificado bastante também, né? Eu tenho acompanhado bastante da sua agenda e ainda depois da eleição continua o movimento Ava Brasília. Me conta, qual é dessa dinâmica toda e qual o seu objetivo agora para essa nossa chegada a 2024, que é um ano que, enquanto presidente da Metropolitana, você vai ter que trabalhar muito. É importante a gente entender que o movimento que a gente conseguiu fazer aqui, ele não tem precedente nem paralelo no Brasil, né? O PSDB de Goiânia foi o único no país que apoiou oficialmente o presidente Lula. A rede de evangélicos mobilizados nessa campanha, ela foi muito influenciada pelo meu trabalho aqui. E quando eu digo que não há paralelo no Brasil, é no sentido de que não é comum uma vereadora de uma cidade periférica. Quando eu digo periférica é porque Goiás é a periferia nos estados, né? A gente sabe disso. É uma vereadora de uma cidade periférica alcançar essa visibilidade, essa musculatura. E eu penso que, passada a eleição, e essa foi uma escolha puramente de leitura de momento de Brasil, que eu achava que era aquilo mesmo que tinha que ser construído. Passada a eleição, eu penso que essa musculatura não poderia ser desperdiçada, ela deveria se reverter em benefícios para Goiânia, que é a cidade por onde eu sou vereadora. Muita gente me perguntou assim, você tem planos de ir para Brasília? Eu recebi vários convites, até porque eu estreitei relacionamentos com ministras e ministros do governo federal. Alguns deles eu falo com frequência, falo no WhatsApp, se tornaram amigos e amigas mesmo. Então, recebi muitos convites e a minha resposta sempre era na mesma direção. Não faz o menor sentido eu ter sido eleita por Goiânia, ter um mandato, que é um negócio extraordinário quando você tem compromisso com aquilo que você acredita, para estar num cargo de confiança no governo federal. Isso porque eu teria bem menos autonomia para trabalhar. E as pessoas que me elegeram, por mais que eu fizesse parte de um projeto amplo de entregas para o Brasil, as pessoas que me elegeram teriam bem mais distância daquilo que elas depositaram na urna enquanto projeto de cidade. Então, vamos supor que eu pensasse, fizesse parte da articulação e execução de um programa nacional. O que desse programa chegaria em Goiânia? Em que momento Goiânia entraria no calendário? Então, tudo isso pesou na balança. Mas, por outro lado, não estar como nomeada no governo federal não significa que eu não possa transitar no governo federal para atrair boas ideias, bons projetos para Goiânia. E é por isso que eu tenho sempre ido a Brasília. E, além disso, também o presidente Lula, pessoalmente, e a ministra Cida Gonçalves, ministra de Mulheres, me procuraram para auxiliá-los ao lado da senadora Elisiane Gama e da deputada Benedito, que para mim é uma grande honra, porque são mulheres que eu admiro muito, são mulheres gigantes na política nacional. Ele pediu para que, junto com essas mulheres, a gente pensasse uma tática, uma estratégia nacional de aproximação do governo federal com as igrejas evangélicas. Eu sempre advoguei, diante do presidente e de outros interlocutores do governo federal, que são as mulheres evangélicas o caminho para essa aproximação. Com todo o respeito que eu tenho pelas lideranças evangélicas, pelos pastores, eu sou nascida e criada nessa igreja, na Assembleia de Deus. Eu sei como as coisas acontecem. Os nossos líderes sempre estiveram perto do poder. Eles sempre sentaram com presidentes. Eles sempre sentaram com governadores. Esse apelo ideológico que teve durante a eleição, ele não se reflete no comportamento real dessa cúpula das igrejas evangélicas, e não só na Assembleia de Deus, mas da cúpula das igrejas evangélicas, que governaram com o Lula, que governaram com a Dilma, que governaram com o Temer, que governaram com o Bolsonaro e agora já estão se aproximando novamente do Lula. O vice-presidente, o Alckmin, ele esteve na CONAMAD, que é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus em Brasília, e foi aplaudido de pé pelos pastores. Eu até fiz essa provocação aqui na minha igreja local. Tanto que eu fui ofendida, tanto que eu fui atacada por irmãos. Tem irmãos da igreja que nem me cumprimentam até hoje. E aí os pastores vão para Brasília e aplaudem
o Alckmin de pé. E o bispo Samuel Ferreira com o Alckmin debaixo do braço, dizendo: é meu amigo, é de dentro da minha casa, sempre me recebeu lá na Assembleia de Deus do Brás. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque dialogar com essas lideranças não será suficiente para reverter o estrago que boa parte delas ajudou a fazer nas bases, com as mentiras, com o discurso de pânico, dizendo que o Lula fecharia igrejas, dizendo que o PT é inimigo das igrejas. Quando que o Lula fechou igrejas? O Lula governou o Brasil por 2 mandatos. A Dilma governou o Brasil por 1 mandato e meio. As igrejas só cresceram. As igrejas só aumentaram. Não só em número de fiéis, mas também em arrecadação. O Silas Malafaia ficou multimilionário durante os governos do PT. Não, se não me engano, foi até o Lula que assinou o projeto de lei de liberdade religiosa. De liberdade religiosa, da Marcha para Jesus. Então, assim, sempre fez concessões. E eu vou dar um exemplo prático do que eu estou falando agora na reforma tributária. Inclusive, contra alguns parlamentares de esquerda e contra os parlamentares do Novo. O PSOL e o Novo se uniram contra, e o Centrão... O PSOL e o Novo. Sim. Que dupla que se organizou. Exatamente. O PSOL e o Novo se uniram contra as concessões que o texto de reforma tributária fazia para os templos evangélicos. E o Centrão, junto com o PT e outros segmentos de esquerda, aprovaram isso. Nunca houve tanta isenção para estruturas que são adjacentes aos templos, porque a isenção de imposto ela é constitucional dos templos, né? Só que o que a reforma tributária fez? Incluiu casas pastorais, incluiu associações de igrejas, incluiu associações de igrejas sem fins lucrativos, né? E até mesmo carros que pertençam a essas associações dentro do pacote de isenções. Isso, em termos gerais, significa um pacotão bilionário para contemplar templos. É claro que não é só para os evangélicos, é óbvio, vai se estender para todos, mas os maiores beneficiários disso são os evangélicos, porque as igrejas evangélicas são as igrejas que mais possuem associações, escolas e assim por diante. Pergunta se isso chegou na base. Não chegou na base. Depois desse pacotão aprovado, eu postei um vídeo relembrando o meu apoio ao Lula. São centenas de comentários me atacando, porque o Lula é diabólico, porque crente de esquerda. Gente, quem disse que o Lula é de esquerda? Meu Deus do céu! O Lula governou com banqueiro, Não, o Lula governou com ruralista e governou com crente também. Todo mundo sempre foi assim. E tivemos uma situação até lamentável nessa última semana aqui em Goiânia, na Assembleia do Estado, na Alego, onde um deputado, né, vai à tribuna chamar o presidente de demônio, de satanás. Cara, isso é papel do deputado, isso é lugar para fazer isso, que coisa mais... Então, Marinho, e isso é um negócio importante de dizer, porque qual que é a minha análise disso? É que são as mulheres evangélicas que vão dar conta de reverter o estrago que as grandes lideranças fizeram. Porque essas grandes lideranças, elas estão tranquilas, elas estão 100% contempladas com esse pacote de isenções. E eu te digo, eles não deram um pio lá na igreja no domingo, depois que foi aprovada a reforma tributária, para dizer: nós erramos. Ou então, olha, nós achamos que o Lula iria fechar as igrejas, mas nós temos bons motivos para acreditar que não. E mencionar isso. Te juro que se o Lula tivesse feito um discurso falando: eu sou a favor da legalização da maconha, esses pastores tinham passado 2, 3, 4 domingos falando nas suas igrejas. Aliás, parte das ofensas que eu tenho recebido é dizer: você votou no Lula, esse governo que tá legalizando a maconha. Olha o nível de ignorância. Quem tá legalizando, aliás, não tá nem legalizando, tá discutindo a descriminalização de maconha é o Supremo Tribunal Federal. E olha que interessante, foi o ministro do Lula, nomeado pelo Lula agora, o ministro que defendeu o Lula na Lava Jato, o Zanin, que votou contra a descriminalização do porte de maconha. Então, olha só, e isso, me diga que você tem um pastor falando disso nas suas igrejas. Quem vai falar disso são as mulheres. Sabe por quê? Porque são as mulheres que socorrem os corpos feridos das comunidades. São as mulheres crentes que organizam as campanhas de cesta básica. São as mulheres crentes que sabem se o filho de uma daquelas irmãs está detido, está doente,
não está evadindo da escola porque não tem o que comer. Nas nossas igrejas são as mulheres que cuidam, assim como na comunidade e na sociedade em geral. Então, foi o que eu disse ao presidente Lula e ele me ouviu. Não é através de grandes concessões com as lideranças masculinas das nossas igrejas que o governo federal vai conseguir dizer que não é inimigo da nossa fé. É através das mulheres de fé e é por isso que eu tenho ido tanto a Brasília. Falar em mulheres, você também está encabeçando agora uma frente parlamentar suprapartidária para combater violência política, né? Violência de gênero político. Exatamente. Me conta como é que está sendo isso e o que você já conseguiu realizar. Você teve um evento já que se promoveram, como é que é? A gente teve o lançamento da frente no início do ano passado, foi na Câmara de Goiânia, enorme. A gente teve a adesão de mais de uma centena de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas. E a ideia com isso é que a gente crie estratégias táticas. Eu brinco que a frente é um bunker de guerra mesmo. Como disse uma das juristas que esteve conosco na reunião de agora, que foi essa semana, nós temos uma percepção de que quando uma mulher decide ir para a política, ela vai para a guerra. Ela não vai só disputar a eleição, como acontece com as candidaturas masculinas. E a gente tem uma lei recente, né, do final do ano passado, que é a Lei de Violência Política de Gênero, aliás, do final de 2021. Ainda não houve uma eleição municipal pautada nessa lei. E a última eleição, que foi a eleição estadual e majoritária e proporcional, a lei já estava em vigor, mas ela não teve eficácia. A gente já teve mais de 100 denúncias no Brasil com base na Lei de Violência Política de Gênero e apenas uma condenação de uma vereadora que teve o microfone tomado de suas mãos fisicamente. O presidente da Câmara arrancou o microfone das mãos dela e ela conseguiu uma condenação, mas curiosamente porque a denúncia parou nas mãos de uma desembargadora. Coisa que, infelizmente, não é o que acontece na maioria dos casos. Então, a ideia da frente é municiar essas mulheres de vários partidos, de vários municípios do estado, para que elas tenham condições de, sabendo usar essa lei, disputar a eleição, sendo cada vez menos vítimas dessas violências, para que elas estejam competitivas, porque infelizmente existe uma rotatividade de candidaturas femininas. Você observe que na Câmara de Goiânia a gente tem 5 vereadoras nessa legislatura. A gente tinha 5 vereadoras na legislatura passada. Só 2 se mantiveram, 3 estão fora. Então, é como se a gente tivesse só 5 cadeiras ali para mulheres. E se novas mulheres quiserem entrar, algumas vão ter que sair, porque as que não tem lugar para expandir essa participação. Essa rotatividade de candidaturas de mulheres, ela é um problema, porque significa que a gente consegue ficar um mandato só, porque a estrutura é tão violenta conosco que nos expele. Enquanto a maioria dos homens, que são meus colegas de Câmara, tem 3, 4, 5, 10 mandatos, 11 mandatos. Então existe uma discrepância e a Frente Intermunicipal tem como principal objetivo acabar com essa discrepância. Vale ressaltar, Marinho, já para finalizar essa resposta, que uma das deputadas que esteve conosco, a Bia, foi chamada de vagabunda na tribuna da Assembleia pelo deputado que recebeu a visitinha da PF agora, o Amaury, por conta dos atos antidemocráticos. Mas esse mesmo deputado que recebeu a PF agora, ele chamou a Bia de vagabunda, ele disse que queria dar um tiro na cara da vereadora Lucila do Recanto, minha amiga, ele espancou a filha dele, ou seja, é um deputado que tem um histórico horrível com mulheres. Mas as instituições democráticas que agora fazem uma visitinha através da PF na casa dele, nunca se preocuparam, porque era só mulheres. Então, se começarmos a pautar mulheres, a gente também defende a democracia. Nós vamos falar mais sobre isso agora, porque esse é um assunto bastante interessante, mas só para quem for pro YouTube, ok? Então você agora lá pro YouTube pra gente continuar o assunto, porque ainda nem falei sobre a eleição 2024. Vereadora, bora pro YouTube, chama a galera, porque deu o momento. Gente, vem pro YouTube, que vocês ouviram aqui foi bom, que vocês vão ouvir lá, vocês não têm noção do quanto vai ser incrível. Bora. Olá, pessoas que estavam na PUC TV e vieram pro YouTube agora, fizeram a escolha certa, obviamente. Antes de continuar o papo com a Ava, só lembrando que pega depois aqui o linkzinho do programa e manda pra galera. Vocês perceberam que a pauta de hoje é bem importante, bem interessante
E quanto mais a gente puder reverberar isso, mais vamos alcançar mais mulheres para fazerem parte dos processos políticos. Então, não esquece, pega o link do programa e dispara para a galera no WhatsApp. Ah, você pontuou, assim, especificamente o caso do Amaury, né, que é um parlamentar polêmico pra caramba e tá criminoso, passando agora por essas questões aí da PF batendo na porta dele. Mas assim como ele, há vários e vários e vários do Brasil. Isso é um ponto. A ideia de vocês, enquanto frente parlamentar, ela vai até onde? Porque você me disse que a ideia é ajudar essas mulheres a participarem cada vez mais do processo. E ano que vem tem eleição. E a eleição de 2024, ela já está dando tons que vai ser uma eleição bastante complicada. Qual é o alcance de vocês nessa perspectiva de auxiliar que essas mulheres ocupem mais espaços? Antes de responder sua pergunta, Marinho, quando você se referiu ao Amaury como polêmico e eu divergi, te chamando de criminoso, que você abriu esse programa me apresentando como uma parlamentar polêmica. E eu não tenho problemas quanto a isso. Polêmica é quando você diverge, quando você pontua aquilo que pode ser incômodo, quando você acrescenta temperatura em águas mornas. Então, interessante isso. O que o Amaury faz não é isso. Ele faz muito diferente disso. Ele extrapola a polêmica. Ele se vale da sua suposta prerrogativa parlamentar para ofender, para atacar, para humilhar e para ameaçar de morte outros parlamentares e quase sempre mulheres, porque eu não vejo o Amaury dizendo que daria um tiro na cara em alguns dos seus colegas, por exemplo. Ele vive divergindo do Mauro, que é um outro parlamentar polêmico. Nunca disse que daria um tiro na cara do Mauro. Então, eu entendo que você precisa ter essa cautela como âncora. Eu não preciso. Então, eu posso dizer, polêmicos são aqueles que divergem, os que cometem crimes são criminosos. Agora, respondendo sobre a frente, nós já estabelecemos algumas metas interessantes, que foi muito legal ver a forma como aquelas parlamentares receberam isso. A primeira delas é que a gente vai ter uma assessoria jurídica em comum, para que elas saibam a quem recorrer, porque a gente sabe, você também, que é um especialista em política e conhece bem os meandres da política estadual, nós temos uma maioria esmagadora de municípios com menos de 50 mil habitantes, em que a composição, a formatação dos parlamentos acaba sendo precária. Então, vou dar um exemplo de uma das vereadoras que falou conosco, que foi a vereadora Helenísia da Mata. Uma mulher incrível, a primeira parlamentar entre homens e mulheres, preta, a ser eleita na cidade de Goiás. A nossa primeira capital nunca tinha elegido uma parlamentar negra. Nenhum parlamentar negro, ela é a primeira. Não tinha essa informação. Ela é incrível e a Helenísia falou, olha, eu estou aqui com o meu recurso particular, porque a Câmara de Goiás só tem um carro. Isso me constrange, porque eu vereadora Ava Santiago aqui de Goiânia, tenho 2 carros à minha disposição. E a vereadora Helenísia da Mata divide um carro com seus colegas. E aí, eles dividem lá também as assessorias. Com isso, se uma vereadora, por exemplo, não é do grupo do presidente da Câmara, ela já está em maus lençóis, porque ela depende da estrutura nomeada pelo presidente para fazer o seu mandato acontecer. Então, isso é uma realidade de muitas parlamentares. Então, a primeira coisa que nós estamos fornecendo é uma assessoria jurídica gratuita para essas vereadoras, todas elas poderem fazer as discussões dos seus projetos de lei. Por quê? Porque a vereadora, a deputada Bia, e olha que foi aqui na Assembleia, ela foi super atacada quando, dentro de um projeto, ela acrescentou prioridade para mulheres negras. E ela foi atacada dizendo que era mimimi, que ela era cínica, que ela estava criando uma forma de preconceito e tal. E ela tem condições de, dentro da Alego, ser defendida. Uma mesma vereadora, uma parlamentar apresentando um projeto com teor semelhante no interior, ela vai ser muito mais atacada. A gente ouviu prefeitas dizendo que o presidente da Câmara, que está na oposição a ela, uma prefeita contou, olha, ele está na oposição a mim, ele faz menção às suas genitárias para dizer, eu sou macho, a prefeita não vai ter coragem de entrar aqui na Câmara, porque eu tenho... Aí ele fala, eu tenho a genitália roxa.
Isso. É mesmo? Isso dentro de um parlamento. Que isso, cara? E eu disse pra ela, mas isso aí dá conselho de ética. Ela falou, não, eu não sei como é que eu faço. Eu falei, manda pra cá que a gente vai te auxiliar. Então eu tô dando exemplos práticos de como auxiliar essas mulheres para que elas tenham fôlego. Porque se elas perderem todas, se elas gastarem toda a energia política, emocional delas, se desvencilhando dessa violência, elas chegam sem fôlego na disputa e é aí que elas perdem a eleição. Então, pensando nisso, agora você no papel de presidente metropolitano de um partido, você vai ter uma participação agora, né, bem complexa no processo eleitoral do ano que vem. Você não me contou qual é o seu projeto, né? O pessoal quer saber qual é o projeto da Ava Santiago, porque ano passado eu lembro claramente, já soltava um balãozinho de ensaio, ela vem prefeita, ela não vem prefeita, ela vai reeleição, então assim, já vou puxar logo a sua língua aqui pra gente saber essa parte, mas enquanto montagem de chapa, porque é um problema que a gente vê nos partidos, eles não conseguirem o quantitativo de mulheres para concorrer. E eu já defendi isso aqui várias vezes, que não consegue porque não tem trabalho para mulher, né? Quer pegar no laço da época da eleição. Aí não vai conseguir mesmo. E eu acho que é pouco. E o pessoal, seus colegas da Câmara Municipal, perderam mandato esse ano passado por conta disso. Então, assim, como é que vai ser então a Ava Santiago nesse rolê de montagem de chapa, de articulação? Ela vai para ser prefeita, ela vai ser vereadora, ela vai ser o quê? Presidente estadual? Me conta, o que você está planejando para 24? Pergunta de $1 milhão, né, Marinho? Eu tô aqui pra isso, né? Olha só, mas não tem quem paga $1 milhão, é isso que eu acho graça. Dependendo da lista, não rolado aqui. Mas olha só, importante dizer que esse balão de ensaio que você menciona, de fato, ele foi alçando outras dimensões, né? As pesquisas começaram a rodar, meu nome apareceu em algumas espontâneas, e isso é curioso porque eu acabei de chegar na Câmara. Eu não tenho um cargo na prefeitura, zero. Eu não tenho um estágio na prefeitura. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que o Rogério não é seu fã. Eu acho que ele prefere ver, juro pra você, ele prefere ver a Magda num helicóptero com uma metralhadora virada pra ele do que me ver na frente dele, entendeu? Não mas, duvido assim, disso. O que acontece? Nas espontâneas, algumas, o meu nome pontuou como a preferência do eleitorado. E em algumas delas, eu sou a única vereadora citada, com exceção do presidente da Câmara, que é o presidente da Câmara, né? Por 3 mandatos, né? Exatamente, com o meu voto em 2, inclusive. Então, isso acabou deixando as pessoas instigadas quanto à minha possível candidatura a prefeito. Porque assim, o que essa vereadora tem, né? Porque ela não tem verba de publicidade, ela não tem cargo, não tem estrutura. O prefeito não me atende. Pra você ver, se eu precisar trocar uma lâmpada, eu preciso pedir para um vereador pedir para mim, porque ele não me atende. O que também mostra a miudeza dele, né? Porque eu não ter cargo é o jogo. É ok. Eu nem teria coragem de pedir. Agora, me atender enquanto parlamentar para demandas de região é atender Goiânia. E ele não faz isso, mostrando que ele entende a prefeitura do tamanho da sua visão de mundo, tacanha, mesquinha, é como a cidade se encontra agora, inclusive. E aí, muita gente me pergunta, você vai ser candidata, você vai ser vice? E aí tem toda essa conversa com as minhas idas ao governo federal. Você vai estar numa chapa com a Adriana, e eu e a Adriana somos muito amigas. Eu também sou amiga, isso é interessante, porque eu tenho um relacionamento mais tranquilo com alguns quadros do PT do que o próprio PT, né? Porque eu sou amiga da Adriana, do Edivar, do Mauro. O pessoal do PT quebra o pau direto ali dentro do comigo partido. É só amor, né? Então tá de boa. É porque você é turista. Exatamente. Turismo é uma coisa, residência de diferente. Casa, você tem razão. Entretanto, eu tenho uma missão: trazer mais mulheres para a cena política. Então, eu assumi um compromisso e fiz com que o presidente estadual do meu partido, Marconi Perillo, assumisse esse compromisso comigo, que é de que a nossa chapa vai ser paritária, 50% de mulheres candidatas. Isso é inédito, nenhuma cidade no Brasil fez isso, nenhum partido no Brasil fez isso. A gente está sendo muito corajoso de fazer. Mas é porque eu sou a primeira mulher a presidir esse partido. Eu tenho que deixar uma assinatura que vá além de mim. E essa assinatura é essa chapa, que não seja só o cumprimento da cota de 30%, mas a garantia de que nós teremos mulheres competitivas disputando a eleição. Além disso, eu tenho, no mínimo, que dobrar de cadeiras para o meu partido, né? Hoje o partido só tem a mim como parlamentar. Então, o mínimo são 2 cadeiras na urna, mas a gente vai trabalhar para mais do que isso.
Mas eu não descarto estar fora de um projeto no executivo. Meu nome, ele é um nome que, embora você tenha rejeições ideológicas, ninguém, absolutamente ninguém, em nenhum espectro ideológico, até quem discorda 100% de mim, depõe contra o meu trabalho. Uma coisa que você vai escutar de todo mundo, até de quem não gosta de mim. Não gosta, discorda, mas trabalha muito. Trabalha muito, entrega o que promete e cumpre acordo. São coisas que me precedem, são marcas que me acompanham. E eu acho que essas marcas estão em falta na administração municipal. O que a gente mais ouve são os vereadores da base, usando a tribuna para reclamar do prefeito. Que o prefeito não atende, que o prefeito não cumpre acordo, que o prefeito não recebe. Essa instabilidade, ela não só depõe contra o Rogério do ponto de vista da gestão, mas também do líder de um projeto político. Eu penso que a gente precisa de uma percepção sobre Goiânia que não nos coloque em um lugar tacanho, que é onde a gente se encontra hoje. Uma cidade que tinha tudo para ser referência de gestão, é uma cidade que só vem perdendo, perde no ranking dos investimentos, perde no ranking de possibilidades e escala no ranking dos contratos sem licitação, das adesões de ata. A gente tem muitas coisas no horizonte de Goiânia e todas elas precisam de comprometimento, de gestão e de liderança. E dentro desse cenário, eu não tiro o meu nome do jogo, porque eu acredito que o goianiense tem validado o que eu tenho feito na Câmara como única vereadora de oposição. A verdade é essa. E pensando nessa situação, daqui pro ano que vem, né, que a gente está aí, faltando um terço do ano, basicamente, o que a gente pode esperar da Câmara Municipal? Porque aí é uma situação complexa, porque ano que vem é eleição, naturalmente as coisas começam a tomar outro rumo, mas como vai ficar essa dinâmica da Câmara Municipal? Porque você colocou bem, a base do prefeito, às vezes reclama do prefeito, mas a base do prefeito ela foi conquistada de uma maneira um tanto quanto artificial, prefiro dizer. E ano que vem, pelo que tudo indica, não vão marchar juntos, né? O MDB, União Brasil, os partidos começam a lançar os seus próprios candidatos. E aí, como é que vai ficar a situação? Você acha que vão engrossar o coro da oposição com você daqui para o ano que vem? Eu teria vergonha de fazer parte de uma administração por 3 anos e meio e depois sair dizendo que aquela administração não me representa. Você nomeia, você indica, você senta junto e na hora do naufrágio você pula, isso é coisa de rato. Rato faz isso. Eu teria vergonha de agir dessa forma. Mas cada um tem os seus métodos. Eu não acredito que o prefeito vai chegar ao final da administração dele e no início do processo eleitoral com 30% do que ele tem hoje na Câmara. Dificilmente ele chega com 30% do que ele tem hoje na Câmara. Entretanto, administrações fracas, gestões fracas, são o banquete ideal para negociatas e oportunismos. Então, ao mesmo tempo que ele não vai chegar, ele não tem condições de tirar quem está lá. Ele não tem condições de dizer, não, vereador, eu não quero mais, eu vou exonerar seu pessoal, você não vai estar comigo, porque ele vai fazer ele vai governar com quem? Ele não tem grupo. Ele não conseguiu eleger a mulher dele para deputada, gente. Ele não tem grupo político. Não tem grupo político, não tem apoio e não tem técnica. Então ele tem tudo que precisa, aliás, tudo que precisa ter ele não tem. Então ele precisa desses vereadores. E esses vereadores sabem disso. Então isso coloca a Câmara numa situação relativamente confortável. O que quer dizer? Ele precisa da gente, a gente vai ficar com ele até o momento que for conveniente. O que isso significa na prática? Significa que, e eu ouvi isso há alguns meses, o Rogério tem 1 ano para mostrar a sua marca, para emplacar a gestão, para ser aprovado pelas pessoas. Desse 1 ano já foram 4 meses, ele já não tem mais isso. Então, eu acredito que e o secretário de governo do Rogério disse isso, né? Goiânia tem seus prefeitinhos. Nossa, essa fala pegou muito mal, cara. Mas é maravilhosa, porque é verdadeira. Então, os prefeitinhos vão fazer seus feudos até o momento em que eles tiverem que se descolar de vez da imagem do prefeito. E aí vai ser cada um por si. Perfeito. Para chegar nos finalmente aqui do nosso programa, né, não, meu nome está à disposição, essa conversa de boleira que todo mundo faz. Mas a gente viu uma situação agora essa semana, né, a gente está gravando o programa aqui na quarta-feira, e tivemos a desistência de uma das mulheres que estavam sendo cogitadas para postular a Prefeitura de Goiânia. Honestamente, não me surpreendeu em nada, porque eu nunca acreditei na candidatura da Ana Paula,
Mas como é que você enxerga o cenário do ano que vem? Você acha que as mulheres vão conseguir participar como cabeça de chapa? Você citou a Adriana, a própria Ava Santiago, a Ana Paula que estava, né, tentaram viabilizá-la. Você acha que vai ter espaço, de repente, nessa eleição para uma prefeita em Goiânia? Acho que Goiânia nunca teve tão inclinada a votar numa mulher. Até porque a gente tem, por exemplo, a Adriana, vamos citar esses dois exemplos, a Adriana e a Silvier. São mulheres que tiveram muito voto e que estão traçando suas jornadas de maneira independente, cada uma a seu modo, no Congresso. Enquanto a gente tem muitas figurinhas marcadas, repetidas, fazendo essa conversa sobre a prefeitura para dentro. Parece que os partidos estão falando muito e estão falando muito alto, mas isso não tem eco na sociedade. Todo esse debate que pra gente é tão palpitante, ele é irrelevante para as pessoas da minha rua. As pessoas da minha rua querem saber se a vida delas vai melhorar, sabe? Então eu acho que tem eco, sim, para uma candidatura de mulheres, mas eu quero trazer uma outra reflexão aqui. Saiu um pouquinho antes da desistência do anúncio da desistência da Ana Paula, saiu uma outra matéria, o neto do Mauro Miranda. Do Mauro Miranda pode ser o candidato do MDB. Eu não tenho absolutamente nada contra esse rapaz, até porque eu o desconheço. Felipe Cecílio, se não me engano. Exatamente. Mas isso agrega mais um elemento para aquilo que eu venho apontando. A política de Goiás é feita por herdeiros. É impressionante a quantidade de herdeiros, de legados políticos, postulando e pensando a prefeitura de Goiânia. Porque, vamos lá, Ronaldo Caiado é herdeiro, um dos maiores herdeiros do nosso estado. O nome olha isso, que eu falei da Helenisa da Mata, e é curioso quando você bota esses dois quadros lado a lado, né? Porque o nome do plenário da Câmara de Goiás é Caiado. O plenário da Câmara de Goiás, que nunca elegeu uma mulher preta, é Caiado. E aí, o governador vem de uma herança política. O vice-governador é herdeiro. O presidente da Assembleia é herdeiro. Até ontem, uma das principais postulantes à cadeira de prefeita de Goiânia, herdeira. O Gustavo Mendanha, herdeiro, que ele só se tornou porque o pai dele, o Léo Mendanha, foi um vereador muito respeitado na cidade de Aparecida de Goiânia. Aí vem mais um herdeiro para a conversa. Então, assim, Goiás não é um estado de herdeiros. Pelo contrário, Goiás é um estado de trabalhadoras e trabalhadores, pobres, que começaram a sua jornada e que, se herdarem, deixarem alguma herança para os seus filhos, a maioria dos goianos da minha geração, agora que vai herdar uma casa. Porque os seus pais foram os primeiros a comprar uma casa própria. O meu filho é o primeiro da minha família que vai herdar alguma coisa. O apartamento que eu comprei e que eu estou parcelando para pagar a reforma. Nós não somos um povo de herdeiros, mas nós só temos herdeiros na classe política. Na Câmara de Goiânia, a maioria dos vereadores tem parentes na política. O tio, o pai, o avô. Na Assembleia Legislativa, a mesma coisa. São até as mulheres da política goiana, infelizmente, eu digo isso com pesar no coração, até as mulheres da política goiana representam legados masculinos. Os esposos eram alguma coisa e colocaram as mulheres, os pais eram alguma coisa e colocaram as filhas. Vem cá, essa é a realidade do nosso povo? Essa é a realidade das nossas famílias? Então, mais do que falar sobre se é vez das mulheres, eu preciso perguntar, nós vamos entregar Goiânia na mão de um herdeiro novamente? Ou um herdeiro ou um forasteiro? Não existe sorte melhor no horizonte do goianiense que não seja um forasteiro ou um herdeiro, que, aliás, o forasteiro que veio por causa de um pai de um herdeiro. Então, vejam vocês em que cilada nós nos metemos. Nós somos incapazes, infelizmente, de produzir quadros orgânicos que tenham relação com a vida das pessoas, que saiam e construam as suas trajetórias políticas a partir dos clamores populares. Nós não somos um povo de sobrenomes importantes, então nós precisamos romper a hegemonia desses sobrenomes, criar uma política que não seja entendida como apontava o sociólogo Raimundo Faoro, o estamento, a coisa de quem acha que o Estado pertence ao seu clã, que trata a coisa pública como se privada fosse, que praticamente coloca no testamento: eu estou me aposentando, mas essa cadeira vai para o meu filho. Eu estou saindo, mas essa cadeira vai para minha esposa. Ora. Isso é espaço público, isso não pode ser tratado
pelos figurões da política como se pertencesse às suas fazendas, como se o mandato fosse um hectare de suas terras, fosse um arroba do seu gado. O mandato não é isso, a cidade não é isso, e o goianiense precisa acordar e assumir de vez as rédeas do seu destino. Cara, você deu só uma aula agora, que eu não tenho nem o que falar depois dessa, vou ser muito honesto, porque de fato, de tudo isso que você colocou, me cabe falar pro pessoal, então, gente, será que você de fato está representado em alguma esfera da política? Que parece que herdeiro a gente não é, né? Pelo menos eu também não sou. Ava, muitíssimo obrigado por ter conversado com a gente. Eu tenho plena convicção sempre que eu vou conversar com você que vai dar assunto, vai dar pano pra manga e vai ter alguma aula pra gente poder refletir sobre ela e sobre todas essas questões políticas que precisam ser enxergadas cotidianamente. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter voltado ao programa, por ter topado esse bate-papo. Manda a galera aí de procurar onde vão lá bater na porta do Gabinete Kids. Eu adoro essa. Ela não falou, não, tá, gente? Mas acha lá nas eu adoro essa ação do mandato dela, do Gabinete Kids. Foi uma das mais bacanas que eu já vi até hoje. Gente, vocês me encontram todos os dias na Câmara de Goiânia. Afinal de contas, eu sou uma das vereadoras mais assíduas dessa legislatura. Também vocês me encontram no Gabinete 19 e nas redes sociais, Ava com 2 As, AAVA, Ava Santiago, em todas as redes sociais, inclusive no TikTok. E a gente responde todo mundo. E se você que está nos assistindo é mulher e precisa de um suporte para enfrentar um relacionamento violento ou abusivo, você também pode nos acionar no @ouvidoria da mulher, que é a nossa rede de atendimento psicológico e jurídico gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade. Maravilha, gente. Valeu demais por mais um programa pra conta. Agradecer o Rafa que tá nas picapes, o Elias no papel de Elias, para variar. Hoje não temos que um monte de gente aqui de assessor na Ava, veio sozinha mesmo, porque ela se basta. E eu espero você na próxima semana. E repito, inscreve no canal, mete o dedinho no like, pega o link e manda pra galera, porque vocês viram a aula que essa mulher deu aqui hoje, ok? Presidenta, vamos brindar para fechar o boteco. Para fechar o boteco aqui e abrir outros daqui a pouco.